A família e a felicidade não dependem do que você tem e nem do que você é. Mas a felicidade da família depende de como você pensa. Pense nisso. Olá, amigos da TV Zoom. Estamos iniciando mais um programa Atualidade Espírita. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que agrega 15 casas espíritas em nossa região. Casas essas que estão sempre de portas abertas para instruir, esclarecer e, acima de tudo, acolher a todos aqueles que desejarem conhecer um pouco mais sobre essa doutrina bendita que tanta consolação traz às nossas almas. Durante todo este mês, a nossa sugestão de leitura será o Evangelho segundo o Espiritismo. O Sandro já teve a oportunidade de apresentá-los a vocês, mas mais uma vez nós reiteramos o nosso convite. Porque se o Livro dos Espíritos trouxe a filosofia espírita, se o Livro dos Médiuns trouxe a ciência espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo busca explicar os fundamentos dos ensinamentos e da vinda de Jesus à Terra, como um mensageiro de Deus. E Kardec demonstra a coerência entre a vida de Jesus e suas palavras em relação a tudo que está contido na doutrina espírita. E para compor este livro, ele contou com a ajuda de espíritos de escolha, que trouxeram o seu trabalho, a sua colaboração em todos os capítulos. É um livro que nós devemos ter sempre à mão, porque nos momentos de aflição, nos momentos de dor, nos momentos de incerteza, ao abrirmos o Evangelho aleatoriamente, nós vamos encontrar sempre as respostas que necessitamos para aquele momento. Então, quem desejar adquirir o Evangelho segundo o Espiritismo para conhecer e depois para estudar, porque nós espíritas temos o hábito de estudar o Evangelho. E nós fazemos através do estudo do Evangelho no lar. Um exemplar desses vocês vão encontrar na Banca do Livro Espírita, situado à Avenida Alberto Browning, em frente ao número 48. Então, essa é a nossa sugestão de leitura para este mês e que está em curso. Hoje, o Sandro e eu decidimos ter uma conversa entre nós sobre um assunto bastante importante para todos, que diz respeito a cada um de nós. Nós vamos falar sobre o relacionamento familiar. E nós vamos falar principalmente sobre a família e o Espiritismo. Esse é o tema do nosso estudo da tarde de hoje, da nossa conversa da tarde de hoje. Não é, Sandro? Perfeito. Vamos ter como base o Evangelho. O Evangelho, né? Exatamente. Que você tão bem colocou que tem que ser o nosso livro de cabeceira, tem que ser livro de leitura diária, utilizado nas terapias de tratamento espírita, né? Que são usados na casa espírita, na indicação para o Evangelho do Lar, para a leitura quando se acorda, quando se deita, antes de dormir, enfim. O Evangelho é importantíssimo, é a base, né, da nossa vida, digamos assim, né? Porque a doutrina espírita é cristã, é evangélica, porque se baseia na doutrina do Cristo, né? Então, já que nós vamos falar sobre família, eu gostaria que você começasse dizendo qual é o objetivo da gente viver em sociedade. Olha, Nancy, nós fomos criados para viver em sociedade,
né? Há cerca mais ou menos de 10 mil anos, nós já descobrimos que precisamos viver em sociedade. Por quê? É só a gente analisar o nosso corpo, né? A nossa pele é fina. Nós somos extremamente fracos perante tantos animais que por aí se encontram. Para você ter uma ideia, né? Isso é sabido, 20 abelhas matam o ser humano. Um cachorro muito violento mata o ser humano. Então nós precisamos do próximo para poder superar esses obstáculos. Sozinhos não chegaríamos a lugar algum, né? Algumas pessoas, no decorrer da vida, da trajetória, e a gente escuta muito isso, a pessoa às vezes diz, eu não preciso de ninguém para viver. Mas você come, você se alimenta. Alguém planta aquele alimento para você, né? Você se utiliza de um carro, de um veículo, alguém montou aquele carro. Mas quem monta é o robô. Alguém montou o robô, alguém fez aquele robô, alguém estudou, desenvolveu, né? Essa semana, estudando, buscando assuntos para a gente trazer, né, para tornar mais lúcido, eu vi não é uma história da semente, que nós somos comparados a uma semente. Quando a gente coloca essa semente no chão, nós somos únicos. Mas essa semente, quando vai crescendo e vai se tornando uma árvore, ela tem as raízes. E essas raízes precisam do solo para se segurar, para se manter em pé. E dali, ela utiliza a água, então ela depende da água e dos nutrientes que tem no solo para ela poder se tornar bonita, forte. E assim somos nós. E o que mais Deus nos deu para que pudéssemos viver em sociedade? Vamos lá, o nosso melhor sentido, a palavra. Nós falamos. Somos únicos, Né? Para que serve? Para que Deus nos daria a palavra se fosse para vivermos isolados, solitários, sozinhos? Nada contra quem se isola e quem passa anos em meditação, mas está perdendo uma etapa importante da sua vida atual, porque nós fomos feitos para viver em sociedade. Só assim iremos conseguir a nossa evolução, né? O nosso entendimento maior, a nossa inteligência, nossa capacidade de aprendizado. Nós só conseguimos isso convivendo com o próximo, em sociedade. Nós necessitamos uns dos outros. Exatamente. E qual seria o primeiro contato que temos nessa nossa encarnação com a sociedade? Olha, Nancy, esse exercício de convivência em sociedade, ele começa no nosso lar, né? Ele começa na nossa casa. Esse é o primeiro contato, família. Ali se estrutura, dentro daquele núcleo é que nós aprendemos a dar os primeiros passos em direção a esse aprimoramento, a esse adiantamento, né? A espiritualidade nos informa que até os 7 anos de idade é quando nós devemos aproveitar esse período para embutir naquele espírito, naquele ser que está iniciando sua trajetória, as ideias, né, da vida, enfim. É ali que a gente começa a formar a personalidade, não nova, porque aquele espírito já tem uma personalidade, mas ele, até os 7, ele está mais aberto a sugestões, a aprender mais. Depois daquele período, a espiritualidade diz que esse espírito já começa a colocar a sua verdadeira personalidade para fora. Então, se a gente abandona, né, logo no início de vida, essa criança, se a gente não embute as ideias corretas, não criamos, não damos a informação correta até esse período de 7 anos de idade, após esse tempo, não é que fica impossível... Mas é mais difícil. É muito mais difícil da gente inserir nesse ser algumas ideias, digamos, cristãs, evangélicas, de boa conduta, né? Então, o primeiro contato com a sociedade é no lar. Por isso, a constituição da família é tão importante, né? Muitas vezes a gente sabe que o casamento é difícil, né? É extremamente difícil você tirar uma pessoa de um modo de criação, pegar outra, juntá-los, colocar dentro do mesmo lar e tem que dar certo. Uma convivência pacífica.
Muito difícil. Né? Tem que haver resignação, Sim. entendimento, Sim. perdão. É ali dentro do lar que nós buscamos o tempo todo, né, nos aprimorarmos. Então, esse primeiro contato é feito ali. Agora, o objetivo desse convívio é a nossa evolução moral, né? Desenvolver a paciência, a resignação, o perdão, o controle das emoções, a fé. Tudo isso vai se iniciar dentro do núcleo familiar, até o desenvolvimento material. A gente aprender a lidar com a matéria, com o ganho, né? Porque nós temos que entender, né, montando aqui um conjunto de entendimento, que existem provas pelas quais nós devemos passar durante a nossa trajetória, que nós só vamos conseguir superá-las tendo experiências na miséria, na riqueza, né, na pobreza, na dor. Então, o acúmulo material, você nascer rico, digamos assim, também faz parte de um processo evolutivo muito importante. Sim. Porque você só vai poder provar exatamente o seu aprendizado sabendo fazer uso daquilo que Deus... Sabendo administrar o que você tem. Exatamente. Né? Aquilo que Deus nos permite, aquilo que Deus nos envia, né, como sendo para a gente desenvolver, para a gente, né, conseguir evoluir, né, digamos assim. Instrumentos, né, de evolução, né? Seria o instrumento exatamente, de evolução. Exatamente. Emmanuel nos diz que na família nós ensaiamos os primeiros passos para vivermos em sociedade, né? Então, por isso a importância da família. Tudo começa dentro de casa. O núcleo familiar é importantíssimo, né? E a gente percebe que não vamos generalizar, né? Mas isso tem se perdido um pouco, né? No segundo bloco a gente vai tocar um pouco mais nesse assunto, né? Mas as famílias têm se perdido um pouco, né? Nesse sentido, né? De manter o almoço, né? Uma rotina, se reunir pelo menos uma vez para uma refeição ao dia, que seja o café da manhã, o almoço ou o jantar, para poder trocar uma ideia, bater um papo, né? Saber como é que foi o dia, o que está acontecendo. Isso tem se perdido demais. Então a gente vê as famílias um pouco distantes, as crianças da mesma maneira, né? Mas isso a gente... Tudo bem. Então, se a família e os laços que as unem são a base da sociedade, nós poderíamos dizer que a família é a escola das almas? Perfeito. Essa colocação, essa frase escola de almas é a colocação Inclusive, perfeita. Existe um livro, você sabia? Que tem um livro chamado Escola das Almas? Não. É de um espírita, eu vou procurar saber melhor, depois informo você. De Mato Grosso, e o título do livro é exatamente esse, Escola das Almas, onde ele aborda justamente essa relação família. Eu acho importantíssimo. Eu fiquei pensando muito sobre essa frase, né, Escola de Almas, porque educação se aprende em casa. Sim. Né? As pessoas, às vezes, algumas pessoas, né? É importante a gente dizer que quando eu falo as pessoas, a gente não está generalizando, né? Nós estamos colocando assim algumas coisas que a gente vê, pontuando algumas coisas que a gente vê no nosso dia a dia. Algumas pessoas pensam, acreditam, né, que a escola tem essa obrigação, né, de educar o filho, de educar a criança. Ao contrário. A criança tem que chegar na escola educada. Pronto, educação em casa. A escola ensina português, matemática. Ela vai instruir. Exatamente. O professor não está ali para educar o seu filho. O professor está ali para instruí-lo dentro daquilo que ele tem como conhecimento para passar para a criança. Seja português, matemática. Lógico e natural que os professores também se preocupam com isso. Mas hoje em dia, a ausência dos pais é tão grande em certos lares, que o pai acha que a criança tem que ser educada na escola. Né? Que é responsabilidade da escola. Né? Por isso que o lar, a família, é uma escola de almas. É muito importante a gente ter essa certeza e saber disso, porque nós temos que cuidar bem desses espíritos
que são enviados para nós. Eles não caíram num lar por acaso. Existe uma história, né? Então nós temos que ter muito cuidado em educar as nossas crianças, né? Bom dia, boa tarde, um aperto de mão. Quando alguém chega, se levante, por favor. Vai lá e cumprimenta, né? A gente, essa semana, estava até comentando sobre um vídeo que, inclusive, está circulando e agora parece que aumentou muito a circulação desse vídeo, né? Que fala exatamente sobre isso, a falta de educação, né? Das crianças, dos jovens, né? Então, a família é esse núcleo. A melhor definição que eu encontrei é que a família é uma escola de almas. Escola de almas. Perfeito isso aí. E quando existem os conflitos na família, isso pode se refletir na sociedade, Sandro? Pode, dependendo da índole do espírito que está ali iniciando sua trajetória, né? Se ele é um espírito muito apegado ainda à matéria, ainda traz com ele a rebeldia, a raiva, o ciúme, e ele encontra dentro do meio em que ele se encontra, da família que ele se encontra, do lar, esse tipo de inspiração, digamos assim, naturalmente que esse espírito ele vai, né, pegar as suas lembranças da última encarnação. Sim. E se ele já tem uma tendência maior a esse tipo de sentimento, isso ele vai levar para a sociedade, né? A gente tem que saber e se lembrar sempre que os pais são a referência do filho. O filho é a cópia do pai, né? Você pode pegar a alimentação, por exemplo, né? O filho copia o pai. O filho gosta das coisas que o pai gosta ou que a mãe gosta. Se você em casa se alimenta de muito legume e verdura, o filho acaba gostando. Ele vai gostar, também. Porque é uma coisa corriqueira. E aquilo ele acaba levando para o resto da vida. Sim. Né? Palavras que são ditas, maneiras de abordar. Às vezes a gente vê uma criança dando uma resposta extremamente absurda para um adulto, né? Por quê? Aquela criança trouxe... Não, ela aprendeu aquilo em algum lugar. Ela ouviu, né? Aonde ela ouviu aquilo, né? Às vezes na escola. Sim, mas se corrige aonde? Dentro de casa, que é a escola da alma. Então, isso tem que ser dito e lembrado. Por quê? Eu vou remeter aqui a Santo Agostinho, né? Uma mensagem de 1862, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, em que Santo Agostinho diz que quando chegarmos à espiritualidade, nos será perguntado: que fizeste da alma que eu lhe conferi? Que coloquei sobre a sua responsabilidade. O que fizeste dessa alma? Acertaste? Então essa pergunta que nos será feita pela nossa consciência. Né? É importante a gente dizer que não terá um júri na nossa frente, um juiz, né, para bater nenhum martelo. Então, quando lá chegarmos, que resposta teremos? Ensinei o que deveria ter ensinado? Passei para ele todas as condições para que ele pudesse caminhar a vida dele? Essas condições, eu não estou dizendo aqui de dar carro, casa, comida, da estrutura emocional, né? Da educação, ensinar o que é certo, o que é errado. Eu acho que é isso que não se pode perder, né? Tudo que vem à sua volta agrega-se, não é proibido trabalhar, ganhar dinheiro, ter carro bom, ter casa boa, absolutamente. Nós temos que saber o que fazer quando adquirimos esses objetos, esse dinheiro. Mas com as nossas crianças, com o espírito que nos são confiados para a educação, nós temos que dar um destino. E é importante dizer que esse espírito não caiu ali de paraquedas. Né, Nancy? Ele se formou, ele procurou um meio de reencarnar. Muitas vezes a pessoa fala: eu não pedi para nascer. Pediu e ficou na fila. Porque a quantidade de espíritos que precisam reencarnar, principalmente no momento em que o planeta está passando, é enorme, né? Nós precisamos saber que pedimos, enfrentamos fila, estamos na família certa, correta, e muitas vezes nascemos naquele núcleo e naquele meio para aparar as arestas, né? Se existe no núcleo familiar algum problema de relacionamento, um filho
que bate muito de frente com a mãe, que briga, que não sente aquela simpatia enorme, é necessário que nós, como espíritas, saibamos que ali existiu no passado algum problema. Estamos resgatando algo. Então é necessário pedir o quê? Força, né? Entendimento, para que a gente possa enfrentar aquele momento e passar por aquilo. Não cometer os mesmos erros que cometemos no passado com aquele ser, para que tenhamos que novamente passar pelo mesmo período de experiência e não conseguir realizar o que fomos destinados a realizar. Aquele ser que ali está precisa ser acolhido com amor, com entendimento, com educação, baseado no Evangelho. Então é isso que nós precisamos. É isso que acontece normalmente nas famílias, né? Quando existe o conflito. A gente vê que muitas pessoas abandonam os filhos, né? Dão para adoção, viram as costas, enfim, né? Tem preferências, às vezes, escandalosas, não gostam muito, não apoiam muito um filho e o outro já apoiam demais. Então você aí, em vez de estar solucionando um problema, você está criando um problema maior, né? É importante também dizer aos filhos que, independente do problema que se tenha com pai ou com mãe, é extremamente importante honrar ao pai e mãe, porque foi quem nos trouxe, nos deu a oportunidade, nos emprestou o ventre para vir a este mundo, porque não existe outra maneira de reencarnar, né? Precisamos do ser feminino, da mãe, do papel de mãe. Então ela fez essa caridade. E se nos falta, quando a mãe ou o pai necessita de uma ajuda, seja ela financeira, né, seja ela de ordem moral, nós, como filhos, precisamos ali estar presentes. E se existe alguma coisa que nos atrapalha essa relação, nós temos que superar e passar por cima. Porque na próxima virá a recompensa. A recompensa não é na hora, né, Nancy? Sim. Nós receberemos mais para frente. E essa recompensa é paz, amor, mais tranquilidade. Não temos na pátria espiritual um inimigo, né? É dessa maneira que nós temos que nos posicionar aí diante da nossa vida, né? Lembrando sempre que estamos em evolução. Somos espíritos em evolução. E uma coisa importante também que você falou sobre os pais que nos acolhem, né? Então, nós temos a necessidade de reencarnar, aprender a conviver para depois aprender a amar. Então, nós vemos famílias muito bem estruturadas em que as pessoas realmente se amam, sentem prazer de estar juntas. Aí, às vezes, fico pensando, quantas vezes essas criaturas já se reuniram dentro de uma família e passaram por todo o processo de evolução para chegar a este ponto e que elas irradiam esse amor, essa confiança, que acabam até fazendo com que outras pessoas se inspirem nesta família. Mas então é um processo muito longo de encarnações que nós vamos passando e que às vezes as pessoas não dão valor, né? E 40, 50, 80 anos diante da espiritualidade é muito pouco tempo. E às vezes a gente deixa passar uma encarnação para voltar numa outra oportunidade, passando por situações muito mais difíceis, complicadas, criando inimizades onde nós poderíamos ter semeado o amor. Você me fez pensar aqui em várias coisas, né, fazendo essas colocações aí. O espírita tem muito disso, né? Vou deixar para a próxima. Quantas vezes já adiamos e já deixamos para a próxima e aqui estamos nós, né? Encaminhada. E outra coisa que acontece muito, todo núcleo familiar tem sempre pessoas mais difíceis. Que destoam. Mais complicadas. Né? Aquela pessoa não está ali erroneamente, não, absolutamente. Ela está ali para aprender com as outras, para exercitar a paciência, né?
O núcleo familiar, é aí que está a escola de almas, né? É exatamente para isso. Toda família tem aquele ser mais difícil, né? Digamos assim, que está um passo atrás, Isso. né? Na escala evolutiva, mas nem por isso é um ser que tem que ser desprezado. Muito pelo contrário. Aquele ser é que tem que ser abraçado. E o que a gente percebe é exatamente o contrário. Né? Ele é discriminado, ele é colocado de lado porque ele não faz parte daquele contexto. Ele não consegue acompanhar. E, às vezes, é uma oportunidade grandiosa que a gente deixa para mais tarde, de ajudar justamente aquela criatura que poderia começar a evoluir a partir dali, a partir da convivência, a partir do exemplo. E com isso a gente adquire dívida, né? Sim, com certeza. Porque estamos acumulando dívida com aquele ser. Com certeza. Né? Deixando de ajudá-lo, Vamos ter que de lado. voltar juntos. Com certeza. Com certeza. A partir do momento em que a gente não aceita a criatura que está no nosso lado, e como você bem disse, não foi por acaso, ninguém cai de paraquedas na nossa família, nós vamos ter que voltar juntos. Nós vamos ter que aprender a amar. Primeiro a conviver e depois a amar. Até o último ceitil. Até o último ceitil. Então, meus amigos, nós vamos para um rápido intervalo. E já voltamos para continuar esse nosso bate-papo. Nogueira Plantas. A sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475 no Cônego, 2528-3030. Estreia em março, o novo programa da TV Zoom. Um desafio sobre a história de Nova Friburgo. Se desejas extinguir a sombra que aflige e atrasa, não ouvides acender a luz do Evangelho em casa. Muito bem, meus irmãos, estamos de volta para continuar nessa conversa agradável sobre família e espiritismo. Então vamos agora fazer umas perguntas à nossa irmã Nancy. Nancy, qual a maior dificuldade que encontramos na vida em família na atualidade? Então, Sandro, a formatação da família nos últimos tempos teve uma transformação significativa. E, juntamente com essa transformação, aumentaram-se também os desafios para se viver um relacionamento familiar. Eu acredito que uma das grandes dificuldades que nós temos atualmente está, como você bem disse na primeira parte do programa, na orientação e na educação dos filhos. Por quê? O avanço tecnológico que nós tivemos nesses últimos 20, 30 anos foi uma coisa assim estrondosa. Então, por exemplo, há 40 anos atrás, nós não imaginávamos que teríamos essa facilidade de comunicação que nós temos hoje, né? Do WhatsApp, da internet, do celular. Mas, em compensação, nós percebemos que houve um retrocesso nas relações interpessoais. Por quê? Nós nunca temos tempo para nada. Nós, literalmente, estamos correndo contra o tempo. E, muitas vezes, nós deixamos para mais tarde, deixamos para amanhã, a oportunidade de conhecermos hoje aquela criatura que está ao nosso lado, no nosso núcleo familiar. E uma questão que me preocupa muito diz respeito às crianças. Por quê? A infância é um período maravilhoso da nossa existência, né? É um período único, mas que passa muito depressa. E que quando a gente percebe, a criança já cresceu. E aí não dá para voltar atrás.
Então, quando nós, nos nossos momentos de lembranças do passado, quando a gente pega aquele álbum de fotografias, né, e começa a olhar, o que é que nós vemos? As nossas lembranças da infância. Nós vemos os encontros na casa dos avós, o cheiro bom do tempero da avó, né, a brincadeira com os primos, as histórias que os avós contavam, que os nonos contavam, de como chegaram ao Brasil, como era a situação naquela época. Então, tudo isso vai ficando muito gravado na nossa lembrança, no nosso HD. Hoje em dia nós dizemos HD, né? Então, essas lembranças são muito importantes. E se nós não prestarmos atenção nisso tudo, o tempo passa e depois muitas pessoas choram, né, se lamentam, como era bom e eu gostaria que voltasse. Não, não volta. Nós temos uma oportunidade única. Cada momento da nossa vida é uma oportunidade única. E a infância é um momento precioso, um momento mágico que a gente não pode deixar passar. Então, o que eu percebo é exatamente isso. É que não se está dando à criança a devida atenção e o devido respeito que ela merece. Então, aproveitando esse gancho aí, qual a diferença entre a família tradicional e a família do século XXI? Então, durante muito tempo, a família tradicional, que era composta pelo pai, a mãe e os filhos, norteou a vida dos jovens e das crianças. Então, o pai era o provedor. A mãe se responsabilizava pelos cuidados da casa e pela educação dos filhos. Então, existia uma hierarquia. Então, o pai ficava no topo da pirâmide. A mãe era intermediária e os filhos na base. Então, tudo aquilo que nós queríamos, nós pedíamos à mãe, porque ela iria pedir ao pai. Não é? E nós tínhamos que aceitar a resposta, fosse qual fosse. E muitas vezes a resposta era negativa. Só que, por exemplo, na minha época, e eu tenho a impressão que na sua também, não existia no nosso vocabulário a palavra "por que não?" como interrogação, que as crianças constroem hoje. Não é? Quando você diz não pode, ela diz por quê? No nosso tempo não tinha. Nós não tínhamos uma argumentação. Não tínhamos como argumentar. Nós tínhamos que aceitar e ficar calados. Embora, às vezes, muito a contragosto. Não é que a gente gostasse da situação, mas a gente aceitava. Tinha que ser assim, né? Então, as normas eram rígidas. Nós tínhamos hora para comer, hora para dormir, hora para estudar, hora para brincar. Quando nós sentávamos à mesa, nós comíamos aquilo que tinha, que a mãe nos colocava. E ninguém podia pedir o melhor pedaço do frango. Era aquele que a mãe colocava. Não é? Quando nós saímos, a roupa quem escolhia era a mãe. E eu conto para você que a minha mãe se esmerava nesse cuidado. E costumava bordar os meus vestidinhos para que eu saísse muito bem arrumada. Só que os vestidos eram de organdi. Organdi é um tecido fininho, muito fininho, mas ele pica muito. Então, aquilo me incomodava profundamente. E todos os meus vestidos eram de organdi. Então, até os 7, 8 anos, eu tive que usá-los sem reclamar. Porque era de lei. Então, tinha que usar e ponto. Não é? Não tinha contestação. Mas aí, com o passar do tempo, as famílias foram tomando um novo formato, uma nova formatação. Então, o que nós encontramos hoje? Nós encontramos famílias com pais e mães, famílias só com pais, famílias só com mães, famílias homoafetivas, com 2 pais ou com 2 mães. E, hoje em dia, existe uma liberdade maior. Então, nós temos a oportunidade de conversar, de dialogar com os nossos filhos. Mas se antigamente era muito rígido, hoje em dia a rédea está muito solta, o que a gente percebe. Sim. Então nós nos perguntamos, a quem cabe o quê?
quem é responsável pelo quê? Então, os pais são provedores, ambos, né? Os pais fazem mamadeira, dão banho, trocam fraldas, saem cedo de casa e voltam muito tarde. Então, o tempo que se tem para cuidar dos filhos, para estar com os filhos, é muito pequeno. E existem pessoas, como você disse, não vamos generalizar, mas existem muitas pessoas que, devido a essa condição de horário, de trânsito, se sentem culpados por não poderem estar com os filhos. Então, o que acontece? Quando estão com as crianças, permitem a indisciplina. Permitem que elas façam o que elas quiserem. São tomadas como se um sentimento de culpa, exatamente. Né? E é uma forma de compensar a criança. Exatamente. Né? Então, o que acontece? As crianças fazem o que querem, ao seu bel prazer, só que os pais esquecem que elas um dia vão ter que dar conta para a sociedade. E a sociedade não vai permitir isso. A sociedade vai exigir a disciplina dela, em todos os setores. Na escola, no trabalho, nas relações sociais, nós temos que ter a disciplina. E eles acabam pecando por isso. A impressão que dá é que a gente perdeu o fio da meada, né? A gente está dando liberdade. Antigamente era uma cobrança excessiva e uma falta de liberdade muito grande. Hoje em dia se tem uma liberdade enorme, né? Então a gente perdeu, não é nem muito lá nem muito aqui. O equilíbrio. Correto é o equilíbrio. Isso aí. A palavra é essa. E você citou o Consolador, a pergunta do Consolador, onde diz assim: o período infantil é o mais propício para a tarefa de educar? E eles respondem, como você bem disse, que é o mais propício e o mais sério, porque justamente quando a criança ainda está entre o mundo espiritual e o mundo físico, né? Ela está se adaptando. Uhum. Então, é o momento de nós percebermos o seu caráter e tentar renovar o seu caráter e moldá-lo para a vida, né? Então, é exatamente o que você falou, Sandro. Nós percebemos que os pais estão um tanto quanto perdidos nessa tarefa de educação dos filhos. Por quê? Eles não querem utilizar a família tradicional. E eu acho que não cabe mais no nosso tempo, no nosso espaço, esse conceito de família tradicional. Sim. Por outro lado, eles não querem deixar de lado os seus interesses particulares. E aí eu pergunto para você, como é que fica a criança? Pois é. Fica igual o siri, entre o mar e o rochedo. E como é que se ensina a criança a ser livre e responsável ao mesmo tempo, Nancy? Eu acredito, como mãe, como avó, que você tem que ensinar através de ações concretas. Quando você pega uma criança de 5, 6 anos, a criança é muito inteligente. Ela é muito inteligente. Ela percebe tudo que está ao seu redor. Ela pode não ter a capacidade de uma percepção como nós adultos temos, mas ela percebe as coisas. Então, quando você pede à criança que ela participe da rotina da casa, que ela tenha as suas obrigações de arrumar a sua cama, deixar o seu sapatinho no lugar certo, jogar o lixo fora, ela se sente inserida nesse contexto. Então, isso é muito importante. Outra coisa importante também é que nós temos que privilegiar a conversa, né? Temos que buscar sempre dialogar com essa criança, estar juntos. Então, se nós não temos esse tempo, né, para ficar juntos o tempo todo, como acontecia com as nossas mães, nós temos que privilegiar esse momento que nós vamos estar junto com essas crianças para conversar, para ensinar, para brincar. O que nós percebemos? Nós vamos ao shopping, estão lá os pais com as crianças nos parquinhos, as crianças nos brinquedos e os pais nos smartphones, nos celulares, conversando, trocando mensagens ou então discutindo problemas de trabalho. E a criança percebe. Ela percebe, ela diz, ele está aqui, mas ele não está comigo. Com certeza.
não é? Extremamente ausente. É ausente. Por isso a gente colocou na outra, o que é interessante, né? Se sentar para tomar o café da manhã. Se não se tem tempo para café da manhã, almoço e jantar, porque é lógico, né, os tempos mudaram, a vida está muito mais corrida, muito mais competitiva, ou o café da manhã, ou o almoço, ou o jantar, né? Pelo menos em uma das 3 refeições, se fazer junto, em família, porque ali você pode conversar, dialogar, saber como vai ser o dia ou como foi o dia, né? Aproveitar esse momento para fazer exatamente esse exercício, né? Para poder trocar ideias e criar essa relação, né? E Essa para que proximidade. você conheça o seu filho e para que ele te conheça também. Porque a imagem que a criança faz dos pais, até os 7 anos de idade, é o pai herói. Por que essa figura depois vai se dissolvendo? Porque a partir do momento que ele começa a entender de uma maneira mais racional, ele vai percebendo, meu pai não é exatamente aquilo que eu imaginava. Minha mãe não é exatamente aquilo. Então, essa convivência, nós devemos primar pela qualidade e não pela quantidade. Sim. Não adianta ficar com uma criança 12 horas por dia infernizando a criança ou a criança infernizando a sua vida. Mas 2, 3 horas que você tire do seu tempo para ler uma história, para contar uma história, para assistir um programa de televisão com a criança, mas ali, vamos rir juntos, vamos assistir o desenho, vamos ver o que ela entendeu daquilo. É um trabalho pedagógico. Sem celular? Sem celular, principalmente sem celular, né? Agora, como a doutrina espírita pode nos ajudar na educação dos nossos filhos, Nancy? Então, aí é a nossa questão principal. Nós aprendemos através do Evangelho, nós aprendemos através do Livro dos Espíritos, que aqueles espíritos que vêm através de nós, não são nossos, eles vêm através de nós. Como você bem salientou, eles esperam, às vezes, muito tempo para reencarnar. Então, nós temos a responsabilidade, porque eles nos foram confiados por Deus. Olha que responsabilidade. Não foi ninguém daqui que nos confiou, foi Deus. E exatamente como você disse, vai nos ser perguntado, o que você fez do filho que eu te dei? Como é que você plantou essa semente? Porque, Sandro, tudo na vida se planta e se colhe. Exatamente. Principalmente com os filhos, com relação aos filhos. Então, nós temos que estar muito preparados. Quando alguém está esperando um bebê, existe uma preocupação muito grande em decorar o quarto, em se ter um berço mais moderno, e 1000 badulaques para enfeitar. Mas a educação dos filhos, será que nós estamos preparados? Porque não é uma tarefa fácil. Talvez seja a tarefa mais difícil da humanidade, porque nós estamos recebendo em nossas mãos uma criança, um ser frágil, mas que tem uma história. E nós precisamos conhecer essa história para poder ajudá-lo a mudar, né, o que está errado e ampliar aquilo que ele pode fazer de bom. Então, até algum tempo, existia uma questão muito importante, a questão do ser e do fazer. Então, ser honesto, ser gentil, fazer bem feito, fazer as coisas com esmero, com capricho, para se obter o êxito. O que nós percebemos hoje? A lei do ter. Então, é necessário ter um diploma, ter uma casa, ter um carro. Tudo bem. Nós não somos contra isso. Mas o que nós entendemos é o seguinte, nós não podemos esquecer do ser. Porque a vivência de aparências é uma coisa que cansa. É uma coisa que consome as pessoas. Então, nós não podemos viver de aparência. Nós temos que viver também para ser alguma coisa. Então, isso que a doutrina espírita nos ensina. Perfeito. Estamos aí com o nosso tempo na espinha, como diz, né? Chegamos ao
Que ao final pena. da nossa conversa. Pois é. Nós vamos voltar ao assunto, É. porque nós nem começamos a falar sobre a adolescência. Pois é, muita coisa para se falar, né? E é isso aí, meus irmãos. Nós agradecemos aí a todos vocês. Espero que essa troca de ideias, esse bate-papo tenha servido para despertar aí muitas formas de colocar em prática dentro do nosso núcleo familiar. Não se esqueça, a família é uma escola de almas. Muita paz. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.